emoções, portal para a cura interior. Assim, eu espero não me emocionar, porque é bem profundo mesmo, né? Então, vamos na palavra de Deus, para que ela possa estar nessa noite. Eu falar um pouco com você. Obrigada pela explicação. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar de emoções, né? Um tema realmente instigante. Mas eu tenho um convidado especial para fazer a oração inicial hoje. Eu gostaria que vocês, neste momento da oração, não fechassem os olhos, e sim olhassem para ele. Não, essa parte pula, né, gente, que é o comercial. Neste mundo de café, santificado Senhor, seja teu nome sublime, e em todo o universo espírito, ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração, sereno, de paz e caridade, na estrada da redenção. Contra-se seu mundo, que nos abençoe assim em terra, no céu, como em toda a terra, de luz e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual, perdoa-nos dos delitos cabrosos, do passado perigoso, de iniquidade e dor, auxilia-nos também no sentimento cristão a amar nossos irmãos que andam distantes do reino. Com proteção de Jesus, livra-nos da alma de Deus, neste mundo de desespero, distante da sua luz, que o nosso ideal de hoje seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor, assim seja. Que assim seja, né, pessoal? A espiritualidade amiga aqui presente possa nos inspirar e abrir o nosso coração para falar de tão sublime tema, para usar as palavras certas, para tocar os nossos corações. Que assim seja. Emoções. Portal para a cura interior. Uma jornada de autoconhecimento e transformação, baseada na psicologia espírita de Joana de Ângeles, onde as emoções são canais de evolução e cura. Joana de Ângeles, diferentemente de outros autores da psicologia, e ela orientou e ajudou muito as questões, e aprendeu muito as questões com Jung, quando ele encarnado. Difere um pouquinho da psicologia tradicional e da ciência, porque ela coloca a reencarnação como fator primordial. E quando ela fala das emoções, todas elas nos ajudam a curar. E a gente pensa assim, como que a emoção vai ajudar a curar? Como que a emoção que a gente sente no dia a dia, amor, ódio, medo, raiva, ansiedade, nojo,
tristeza nos ajuda a curar. Pois é, todas elas nos ajudam a ser um ser humano melhor. Joana de Ângeles acredita na psicologia espírita que o ser humano é integral, que ele é um todo, que ele é fortaleza, que ele tem o seu biológico, o seu corpo, o seu psíquico, a sua mente, ele tem o social, a qual ele interage, e ele tem o seu espiritual, que é a nossa vida junto a Deus. E aí, quando eu estava estudando hoje, e essa apareceu hoje, eu entendi, através dessa figura, o que são emoções. Acho que todos nós, hoje, vivemos grandes emoções durante o dia. E a gente vive inúmeras emoções. Num voo para algum lugar, porque esses passageiros aí estão indo para algum lugar. Todos eles no mesmo lugar. Mas cada um deles com uma emoção diferente. Sentindo, pensando e tendo questões diferentes no seu dia a dia. Nós temos um menino jovem ali, ó, esse mocinho, vai fazer um intercâmbio pela primeira vez. Nós temos esse rapaz aqui que está passando pela dor da demissão, pois ele foi demitido do seu emprego. E quantas angústias ele não deve estar sentindo e vivendo por conta do fato que ocorreu com o seu trabalho. Essa senhora é a primeira vez que está voando, que está num avião, sua primeira viagem de avião. Quantas emoções a gente não passa quando vai fazer uma viagem? Quantas expectativas, quantos medos, quantas incertezas, às vezes, se vai chegar tudo bem no destino. Olha lá a carinha dela, de assustado. Esse senhor está indo para um funeral. E isso nós sabemos que é só uma passagem. Mas quanta emoção a gente sente. Ainda mais nós espíritas. Nós espíritas sentimos tantas emoções, tantas num funeral. Hoje eu estive em um. Então eu vivi essas emoções. Quando é de pessoa muito próxima, muito ligada a nós, o sofrimento é muito intenso. Mesmo sabendo que só é um transcorrer de uma jornada, que ele saiu de um plano e foi para o plano espiritual. Mas a gente sente a dor da separação. A tristeza de não ver aquela pessoa no nosso cotidiano mais. Sabendo que ela vai estar bem, que ela vai estar no plano maior, que ela só voltou para a casa do Pai. Mas a gente sente. E são emoções. Esse menininho está todo feliz, é férias, vai para a casa da avó. Quantas emoções? Num coraçãozinho de um pequenino que vai lá ver a vovó. Doce, bala, sorvete na hora do almoço, tudo que não pode. É a vovó quem proporciona. Quantas emoções nessa cabecinha. E esse casal, então, indo para a lua de mel. O primeiro momento pós um casamento, em que vão estar só os dois, vivendo muitas emoções, da descoberta enquanto casal. Como eu comentei, hoje eu vivi várias emoções. Fui no funeral, trabalhei, tive contato com os meus meninos, vivi ansiedades, dores, tristeza. E nós? E vocês? Quantas emoções não viveram hoje? E será que a gente sabe nomear as nossas emoções? Será que a gente sabe parar e pensar quais foram essas emoções? Porque o quanto é importante a gente saber dizer o que a gente sente. Só que a gente tem tanto medo dela.
A gente prefere não pensar nas nossas emoções, porque ela nos assusta. E a gente foi criado, e principalmente às vezes os homens foram criados, homem não chora. Homem não pode demonstrar emoção. Não é assim? E quantas mulheres engolem o choro e anda? Não é assim? Só que as emoções, elas têm que ser vividas intensamente, porque elas são do bem. Sabe por quê? Quando a gente está feliz, está alegre, está radiante, porque aconteceu algo de bom, a emoção vai ser gostosa, prazerosa, vai nos fazer muito bem. Quando é o momento da dor, da tristeza, do sofrimento, da doença, a gente também tem muitas emoções. Vamos tirar por base o que aconteceu com a Preta Gil. Preta Gil faleceu, né? Eu vi um vídeo dela, ela estava falando assim: pessoal, se cuidem. Cuidem da sua saúde mental. Cuidem, porque eu não escutei meu corpo. E as emoções também falam do corpo, porque elas viram sintomas. Às vezes eu vivo tanto intensamente determinada emoção que eu vou jogando um negocinho chamado cortisol para o meu corpo, que aquilo pode transformar em doença. Mulheres engordam ou emagrecem demais em função do próprio cortisol. O estresse que ele dá faz cair cabelo, unha fraca e um tanto de outras coisas. Transforma-se em ansiedade, em medo, angústia, e se isso é vivido intensamente, se transforma num câncer. E aí foi o que aconteceu com ela. Ela teve um câncer no reto, no final do intestino. Só que ela falou que ela não prestou nenhuma atenção nos sinais da mente e nem do corpo. E quais eram os sinais do corpo? Bom, ela estava evacuando sangue, evacuava em tiras, não era normal como de todo mundo. Porque o câncer estava lá no reto, então a evacuação sai em tira. E sabe o que ela achava? Que estava tudo certo, que estava tudo bem. Aí ela fala assim: se eu há 6 meses atrás tivesse olhado para mim, cuidado de mim, cuidado do meu corpo, da minha saúde mental, porque eu queria sucesso, eu queria show, eu queria mais, eu queria viver. E aí ela foi relapsa e não se olhou. Não cuidou das suas emoções. E transformou em patologia. Nem sempre é assim, mas se a gente viver aquilo intensamente, sem cuidar do que a gente sente, ou sem principalmente saber nomear aquilo que a gente sente, com certeza isso pode se transformar na doença que levou à morte dela. Mas na história dela, tinha que ser assim. Na história dela. Que pode ser diferente minha, na sua, porque eu posso ter o privilégio da bondade divina de encarar a doença de uma forma diferente, pensando nas minhas emoções como forma de cura, nos meus medos, na minha insegurança que a doença pode nos dar, e eu curar. Porque eu quero tanto, tanto, tanto estar bem, eu quero tanto servir os outros que estão à minha volta, que eu posso curar. Talvez o plano reencarnatório dela não permitiu. Ela teria que partir dessa forma. Mas, se a gente encara as nossas emoções com esse olhar, eu posso ter a minha vida de maneira e estrutura totalmente diferente. E eu posso ser feliz. Qual é o problema de eu falar que eu estou feliz? Padre Fábio de Mello tem um vídeo que ele fala assim: quer conhecer uma pessoa, fale dos seus sucessos para ela. Porque são poucas as pessoas que vão admirar o seu sucesso, o seu bem-estar,
a sua alegria e suas conquistas. E ele não está errado, não. Porque normalmente as pessoas julgam, né? E não sabe quantas latas de... Ou comendo sal, quantos comendo sal lá, juntos, batalhando, sofrendo, suando, você teve na vida para aquela conquista. Ninguém sabe. Mas o amigo de verdade, ele vai vibrar com você. E o quanto é importante a gente saber identificar as nossas emoções, os nossos relacionamentos e saber viver isso. O que seria, então, esses sentimentos? São expressões do ser. As emoções são aquilo que a gente expressa. São o espelho do nosso mundo interior. É o que acontece lá de forma mais íntima. Só nós sabemos que nós sentimos. Como eu comentei hoje, o meu dia foi intenso, com vários momentos. E cada um de nós aqui teve esses vários momentos. Teve aquele que sentiu saudade de um ente querido. Teve aquele que teve uma discussão, mas assim, com um amigo. Teve aquele que ficou bravo com o namorado. Teve aquele que teve raiva de determinada pessoa. E tá tudo bem, tá? O importante é sabermos nomear e pegar esses sentimentos e transformarmos para coisas boas, edificantes. E nem sempre a gente consegue transformar as nossas emoções em coisas edificantes. Ele revela as experiências profundas da nossa alma. As emoções revelam quem nós somos, lá no nosso mais íntimo, aquele que só nós sabemos. Como que ela influencia em nossa vida? Elas moldam pensamentos, ações, relacionamentos, sendo vitais para essa jornada. As emoções, elas podem ditar sim o que a gente pensa. Da mesma forma, o que a gente pensa dita as emoções. É um círculo vicioso. Pensamento, sentimento, que transforma em comportamento. Sabe aquela frase, a gente é o que a gente pensa? A gente é o que a gente sente. Ela é verdade. Só que a gente tem que aproveitar dessas emoções. E tem que entender o que eu acabei de falar com vocês, que são os sinais das necessidades das nossas emoções. Tem hora que a gente precisa dar um basta. Tem hora que a gente precisa repaginar, reorganizar a nossa vida. Nas organizações, a gente chama esse momento que a gente está vivendo de mundo bunny. Ele é um termo em inglês, que nada mais quer dizer que um mundo incerto, cheio de ansiedade, o mundo ao qual estamos vivendo neste momento, incerto, cheio de ansiedade, rebuscado de incertezas, que nos provoca o tempo inteiro. E é o que a gente está vivendo. Por quê? No mundo organizacional tem esse nome. No mundo espiritual se fala do processo de transição planetária, a qual a gente está vivendo para ir para o mundo de regeneração. Então essas coisas, esses sentimentos e essas emoções vão estar cada dia mais aflorados no nosso viver. E a gente tem que olhar quais são os sinais do meu corpo com as minhas emoções. E todos nós vivemos a tal da ansiedade. Se não for todos nós, a grande maioria de nós. Sabe aquela coisa que você tem o seu coração disparado e não sabe por quê? Você fala assim, gente, acho que eu tenho que procurar um cardiologista, porque meu coração disparou. E eu não sei por quê, tá tudo bem na minha vida. E aí, isso tem nome, é ansiedade, às vezes. Falta o ar, dá dor no peito, parece um infarto para algumas pessoas. Então, a gente tem que saber a necessidade das nossas emoções. E cada emoção é um sinal valioso de feridas e necessidades não atendidas.
tem hora que eu não paro. Eu fico lá, né? Fazendo, quero acontecer, quero ser, quero poder, quero isso, quero aquilo. E aí eu não paro para olhar para mim. Eu não medito, eu não cuido. Eu às vezes, mal cuido às vezes da minha espiritualidade. Eu começo a rezar, eu durmo. Não é assim? E a gente tem que cuidar mais, se policiar mais. Qual que é a chave máxima nossa? Orai e vigiai. Vigiai é isso aqui, ver os sinais das nossas emoções. Para que eu possa parar, para que eu possa me repaginar, para que eu possa melhorar quem eu sou. E através das nossas emoções, eu consigo melhorar quem eu sou. Porque ela vai falar dos meus sentimentos e ela vai falar dos meus comportamentos. Está tudo ligado. Não é uma coisa solta, entende? A emoção vem lá do nosso cérebro. E o coração representa as nossas emoções. E tudo se mistura. Existem sinapses, que são esses raiozinhos que acontecem no nosso cérebro. Dependendo da intensidade da emoção que eu sinto, ele vai ser mais ou menos. E aí os alunos de medicina vão falar, as sinapses vão dar maior oxigênio para o seu corpo, maior vitalidade, não vai dar, a ausência de sinapse dá isso, a consequência de não ter pode virar uma doença. E a psicologia espírita vai falar para a gente se atentar. Não é que a gente não tem que ter emoção. Vamos desatarrachar o coração, pôr no armário e não viver emoção. Porque antigamente nas empresas era muito disso. E tem muitas empresas hoje que são assim também. Você tem que desatarrachar o coração, pôr no armário e não ter emoções. Só que não tem jeito de fazer isso. E a gente tem que vivê-la, saber, principalmente saber nomear o que eu estou sentindo aqui e agora. Porque isso é um círculo importante no meu físico e no meu espírito. Porque ele vai fazer eu ter uma consciência melhor de mim. A psicologia espírita e as emoções. Ela vê o ser humano como um espírito imortal, em constante evolução. As emoções são experiências reencarnatórias, que emergem não só da infância atual, mas também de vidas passadas, carregando registros que afetam o presente. É essa a diferença que Joana de Ângeles fala da psicologia espírita, em que há questões lá das nossas outras vidas que interferem nas minhas emoções de hoje, nos meus comportamentos de hoje, de quem eu sou. Por isso que é tão importante eu parar e olhar, eu fazer reforma íntima, eu reformar aquilo que não está legal. O que é reformar? Quando a gente vai reformar um lugar, um ambiente, a gente vai quebrar parede, a gente vai construir parede, a gente vai colocar uma parede ou uma janela ali onde não tinha. A gente tira coisas do lugar. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso mental. Para a gente estar melhor e principalmente para a gente curar-se de alguma coisa. O que ela defende? Que não devemos reprimir as emoções, mas aprender com elas. A ansiedade que eu estou sentindo, a tristeza que eu estou sentindo, por que eu sinto? O que isso vai me fazer melhor? Por que eu estou passando? Porque assim, ó, todos nós vamos passar de sabores nesse planeta aqui. De prova e expiações. Todos nós. Eu amanhã posso ter uma doença, X. E essa doença, ela pode consumir meu corpo de uma maneira que eu posso saber que eu tenho a doença. Eu posso entender que eu tenho a doença. Agora, sofrer com a doença é uma escolha minha. Porque se eu tenho que passar por essa doença, por que eu escolho sofrer? Eu fico assim, nossa, mas assim, por que Deus trouxe isso para mim? Não fiz nada, sou uma pessoa tão boa. Oi?
Pode ter sido, não sido dessa vida. Pode ter sido de outro processo que você viveu e você tem que passar por isso para depurar o seu espírito. Para ser um ser humano melhor, para ser uma pessoa melhor. E aí eu tenho que reconhecer isso, olhar para isso sempre. Tudo que a gente passa. Os jovens às vezes, ai, nossa, estou apaixonado por fulano, mas eu não sou correspondido. É uma dor, não é? Eu posso sentir isso, a dor desse sofrimento, mas ficar me martirizando, entrando em depressão, sofrendo, escolhendo ficar assim, é uma escolha minha. E eu posso não escolher ficar assim. Porque muitas pessoas às vezes vão no consultório e ela está com problema lá de depressão, de ansiedade ou de qualquer outra patologia. Porque para mim o nome de doença não importa. O que importa é a cura. E a cura acontece através da emoção e de uma escolha. Eu quero. Eu quero curar isso. Eu quero melhorar isso. E a gente tem esse poder. Aí as pessoas vão e assim, toda semana teve uma que falou assim para mim segunda-feira. Adriana, você deve estar de saco cheio, né? Porque eu sempre falo a mesma coisa. E eu não estou conseguindo melhorar. E eu achei ótimo ela falar isso. Melhorar é uma escolha. E aí a gente falou sobre isso, que melhorar era uma escolha. Ela tem que querer. Ah, mas eu estou em tratamento. Beleza. Mas o que você está fazendo? Lembra dos nossos combinados? Toda sessão eu deixo um combinado. Você faz? Não. Eu falei, então qual a parte que você está ajudando você mesmo? Qual é a parte que você está fazendo? Eu estou fazendo a minha, te dou dever de casa. E você? Qual a parte que você está fazendo para melhorar isso? E a pessoa tem que escolher melhorar. Ela tem que escolher passar, não querer mais estar naquele processo. Porque se eu sou essência e centelha divina, eu tenho o poder da cura dentro de mim. E a gente vai ver que a gente tem. Toda emoção tem uma função educativa, revelando conflitos, necessidades, aprendizagens da alma. Então, tudo que a gente sente enquanto emoção, alegria, tristeza, raiva, medo, angústia, ansiedade, todas, é pra gente aprender. Simples assim. Pra gente ser um ser humano melhor. Pensar nelas de forma educativa. Sabe aquele dia que você acorda triste, você fala, gente, mas eu tô triste por quê? Eu falei pra Sibeli, segunda-feira, eu falei assim, tô sentindo uma coisa, pode ser um obsessor? Pode! Pode ser um amiguinho obsessor que tá ali, mas pode ser que eu não cuidei das minhas emoções direito. Pode ser que eu não fiz o meu dever de casa direito, meu orar e meu vigiar. Pode ser tanta coisa. O que eu tenho que fazer? Prestar atenção naquela emoção. Por que eu estou desse jeito? Sem vontade de levantar, sem ânimo, com dor de garganta, sentindo mal físico. Eu tenho que me questionar por isso e reverter essa situação. A partir do momento que eu pensei desta forma, a dor de garganta sumiu. A dor de cabeça não aconteceu mais. Tá certo, meu marido me deu um passe. Ajudou demais. Eu falei, vou descer, pelo amor de Deus, me dá um passe aqui, porque eu não estou sabendo lidar. Mas eu parei para refletir. Aliás, eu tive que falar de emoções com vocês. Então, eu tive que refletir. Fui obrigada a fazer isso. Conta para nós. Conta para nós. Ele começou... E o ruim do passista é isso. Ele vai lá, dá o passe e sente o que a gente está sentindo. Mas depois a espiritualidade amiga tira aquilo da gente. Mas ele sentiu um pouquinho do que eu estava sentindo. Então a gente tem que cuidar como aprendizagem da alma. Porque a gente está encarnado. Então a gente tem que aproveitar o aqui e agora. Enquanto a gente não virou espírita. Né? Então o aprendizado está acontecendo. Emoções e a psicologia espírita. Joana de Ângeles ensina que as emoções negativas
Olha lá, as coisas ruins refletem desequilíbrios internos, sendo oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Foi o que eu acabei de falar para vocês. O meu desequilíbrio interno virou uma emoção e virou até física, certo? Mas eu posso mudar isso, e eu posso mudar tudo isso. Eu posso mudar um câncer, eu posso mudar uma dor de cabeça, eu posso mudar uma dor de barriga, eu posso mudar um problema de intestino, eu posso mudar a minha vida toda. Porque eu sou centelha divina, eu sou filha do mestre. E eu tenho ele em mim. Eu vou provar para vocês, cientificamente. Não falei a última. A verdadeira cura se inicia quando reconhecemos e acolhemos nossas emoções, transformando ela em luz. Então, a essência do negócio é pegar tudo aquilo de ruim, sabe essa história, fazer do limão e da limonada? Tudo que está acontecendo de ruim, eu fazer aquilo ser bom, porque toda a história tem um lado bom. Até pela morte de um ente querido tem um lado bom. A Adriana não tem. Se você pensar direito, tem. É uma oportunidade de crescimento espiritual para mim. Para eu saber viver o desapego de alguém. E eu preciso disso para ser um ser humano melhor. E é só um até breve, porque a vida passa assim, ó, muito rápido. E aí esse carinho olhando para ele, quer dizer o quê? Nós, em todos os ambientes que a gente vive num negócio chamado persona, que é o nosso exterior. Persona nada mais é do que uma máscara. Então eu tenho a persona do trabalho, a persona, daí que surgiu o nome personalidade. Eu tenho a persona do trabalho, eu tenho a persona que quando eu venho na casa espírita eu fico mais angelical, não é isso? Eu tenho a persona de quando eu vou lá, estou no pagode com os amigos. Eu tenho a persona de quando eu estou dentro da minha casa, que eu posso ser quem eu verdadeiramente sou. E aí onde nascem os maiores conflitos. Só que a persona é algo externo. E assim, ó, não está errado, não é que a gente é falso, é necessário. A gente tem regras sociais e de relacionamentos. Então a gente precisa, cada hora, estar com um equipamento diferente, uma persona, mas isso é exterior. Eu vou mostrar um desenho para vocês que é de Jung. Vocês vão olhar, vocês vão ficar achando que está esquisito, está meio duvidoso, mas eu vou trazer ele várias vezes. E a gente vai até a gente aprender o que é isso, tá? Esse é o nosso mundo exterior, com a nossa persona, que é o que a gente usa no dia a dia. Essa persona ajuda a formar o meu ego, quem eu sou no meu externo, na minha consciência. Então, a minha persona ajuda a mostrar o meu ego sou eu, na minha essência exterior, conscientemente. Aí, existe o nosso inconsciente, que é o nosso mundo lá dos sonhos, onde a gente tem os desdobramentos, onde o nosso espírito vagueia. A gente tem o inconsciente e o consciente. E a gente tem a nossa vida pessoal. E na vez passada, eu comentei com vocês que a gente tem um íntimo lá no nosso inconsciente, lá embaixo, tá vendo? No nosso inconsciente, chamado sombra, que são aquelas coisas que a gente não quer olhar. Eu não quero olhar para esse defeito meu. Eu não quero olhar que eu sou egoísta. Eu não quero olhar que eu sou orgulhosa. Eu não quero olhar o defeito de que eu sou briguenta com meu filho, por exemplo. Eu não quero, são coisas que eu não quero ver. E aí ela é escondida lá na sombra. E ânimas e ânimos, eu só vou falar rapidamente porque não é a nossa finalidade. A nossa finalidade hoje é entender o ego e entender a self. O ânimos e ânima é o que eu tenho
O ânima, o que eu tenho do masculino em mim, e o ânimos, o que o homem tem do feminino nele, tá? Porque a gente tem polaridades. O feminino, porque um dia... O masculino, porque um dia eu já fui homem, e nós espíritas temos mais facilidade de entender isso, porque em outras encarnações eu posso ter nascido homem, ou nas próximas eu posso vir homem, mas eu não quero, tá, Valdeci? Entendeu? Eu vou ser mulher mesmo, tá? Combinado? Vamos combinar já? E eles, homens, da mesma forma, tá? E a gente tem o mais divino em nós, a self, que a psicologia fala que é o eu interior, sabe aquele eu das nossas emoções que só a gente conhece, só que a psicologia espírita fala que a self é aonde está o divino, é a centelha divina, é o Deus. A nossa self é o nosso Deus interior. Então, se a gente tem coisas que a gente quer esconder, o nosso divino está lá e ele vai falar disso. Então, a gente tem que olhar, certo? E esse carinha aqui que é consciência, ele é exterior, nosso ego, que vem justamente a palavrinha egoísmo, vem desse ego, né? Desse ego que a gente fala assim, fulano tem o ego inflado. Por que ele tem o ego inflado? Porque ele se acha, ele é o melhor, ele, né? Ele é o cara. Então são aquelas pessoas que ainda não tiveram a presença da humildade, do perdão. Eles vão chegar lá, são irmãozinhos nossos que estão aprendendo. Eles vão chegar lá. Só que aquilo nos incomoda às vezes. Mas a gente tem também, porque a gente é egoísta ainda. Se a gente está aqui nesse mundo de provas e expiações, simples dizer, nós somos egoístas. Nós somos orgulhosos. Qual que é a essência? A gente evitar isso. Então, essa self nos ajuda muito. Só que esse ego nos atrapalha muito às vezes. Porque eu não posso deixar ele ser inflamado. E na questão 913 do Livro dos Espíritos, vai falar especificamente do egoísmo. Olha só o que foi perguntado por Kardec. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Todos os vícios humanos. Dentre todos os vícios humanos, qual que se pode considerar radical? Aí os espíritos responderam a Kardec. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, o pensar só em mim, o querer só para mim, o querer, você não sabe, eu fiz para ele, dei minha vida, cuidei, zelei, e agora ele me trata assim, sem amor, sem carinho. Eu estou cobrando o que dele? Um amor egoísta. Eu estou sendo egoísta quando eu faço isso. Quando eu estou lá numa situação em que, nossa, você não sabe, eu já fiz tanto por fulano. Eu já fiz, nossa, mas eu ajudei, eu comprei. Quando ele estava na fase ruim, quer fazer para alguém? Não queira nada em troca, porque quando a gente está querendo algo em troca, a gente está sendo muito egoísta. Então, ser caridoso, ser amoroso com o outro é muito diferente de querer para si. E isso é egoísmo. E aí, ele fala, os espíritos falam, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo mal. Olha que forte isso. Daí deriva todo mal. Se a gente pegar essa questão 913, a gente fica aqui horas falando sobre ela. Por quê? Porque daqui do egoísmo vem todo o mal que acontece com a gente. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los. Então os espíritos já falam que a gente vai ter dificuldade de combater e extirpar o egoísmo da nossa vida neste momento, nessa vida.
Enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ou seja, quem quiser, nesta vida, aproximando-se da perfeição moral, melhorar a sua moral, deve expurgar do seu coração todo sentimento de egoísmo. Os vícios, o álcool, a bebida, as drogas, todos que vocês imaginarem, às vezes até a compulsão alimentar, ela é um egoísmo. É um pensar só em nós. Visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Olha isso que forte também. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, quando a gente está presa no nosso ego, só pensando na gente, sem olhar para o nosso irmão que está do lado, sem nos relacionarmos com as pessoas, sem darmos um apoio, porque às vezes eu só olho para mim, eu não olho para o outro. A gente tem que olhar para as nossas emoções, para cuidar delas. Eu tenho que gostar de mim, eu tenho que fazer reforma íntima, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer a caridade, ao mesmo tempo eu tenho que ter justiça e muito amor. E é difícil fazer tudo isso, mas enquanto a gente estiver preso nesse egoísmo, vai ser difícil. A gente precisa, para isso, escutar os sentimentos. Entender nossas emoções é o primeiro passo crucial para a cura interior. A prática do amor próprio, do perdão, liberta o espírito das amarras. A gente fala assim, eu nunca vou perdoar fulano. Isso é a máxima do egoísmo. A gente não pode e nem precisa conviver com aquele que eu não gosto tanto ou porque eu tenho alguma mágoa. Mas o perdão é necessário. Ele cura. A gente já falou disso. O perdão cura. Então, tá vendo como as emoções curam? E o perdão é uma ferramenta essencial. E uma coisa importantíssima. Mediunidade e oração. Adriana, mas eu não sou médium. É sim. Quem falou para vocês que vocês não são médiums? Todos nós somos. Tem uns que têm a mediunidade aflorada, desde criancinha é médium. Tem outros que nem tanto. Mas a mediunidade, ela é desenvolvida. Mas para isso, ela precisa de emoções. Ela precisa de estudo. Ela precisa de entendimento e conhecimento. E a mediunidade, segundo Joana de Ângeles, ela é essencial porque ajuda a equilibrar emoções perturbadas e encontrar serenidade. Aquelas pessoas que têm mediunidade, que veem as coisas, eu vi uma sombra, eu senti um arrepio, passou alguém aqui. Essas pessoas, às vezes, têm muito medo de desenvolver a mediunidade. E para desenvolver tem que fazer o quê? Estudar, estudar, estudar. Porque vai ajudar você a perder o medo disso e você vai equilibrar-se. Está vendo como até esse aspecto da casa espírita é necessário? Mas para isso eu preciso estar nos estudos, para isso eu preciso me dedicar, para isso a gente tem que ter o que Joana fala aqui, ó. A mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, ou seja, todo espírito tem. É uma faculdade inerente a todos nós, que ajuda a acelerar seu processo evolutivo. Ou seja, se eu usar a minha mediunidade para o bem ao próximo, ela ajuda no meu processo evolutivo. E quando canalizada com disciplina e amor. O que é disciplina? Estudar, estudar, estudar. E amor é colocar essa centelha divina em prática. Para eu ter cura emocional, eu preciso visualizar a cura, eu tenho que ter emoções positivas e não negativas,
Eu tenho que ter perdão, e eu sempre vou falar isso com vocês. E eu tenho que fazer meditação. Conectar-se com o eu interior, com as minhas emoções, saber nomear as minhas emoções, promovendo a calma e a clareza mental. Eu tenho que saber que quando eu tô com raiva, eu tô com raiva e eu tenho que falar, eu tô com raiva. Só não é se descabelar, sair falando pra rua, eu tô com raiva, quer te matar, não é isso não. É reconhecer lá no seu íntimo. Eu tô com raiva, mas eu preciso transformar isso em amor, porque senão quem sofre sou eu. A pessoa a qual você está com raiva, ela não vai sentir nada. Quem está sentindo é você. Então você tem que melhorar isso. Você tem que pegar o negativo e transformar em luz. Lembra que a Joana falou? Tem que transformar em luz, em coisa boa. Emoções, ponte para o amor e para a paz. Eu tenho que transformar, converter o medo, raiva, mágoa em compaixão, perdão, purificando o coração. Eu tenho que cultivar a gratidão, a esperança e o amor na nossa mente e manter minha alma elevada. O amor, que é o que Deus tem por nós e que um dia a gente vai se transformar para chegar nessa pureza, é compreender que ela é a chave para a cura do espírito e do corpo. Se eu me amar, eu tenho poder de me curar. Mas é com amor, não é com raiva, com ódio, ressentimento, mágoa, nada disso. É com amor. Eu posso até sentir a raiva, mas lembre-se. Eu posso até sentir a tristeza, mas lembre-se, transforme ela em amor. Porque só assim você pode ser curado. Ou eu. Práticas diárias, reconhecer, aceitar, permitir-se sentir sem julgamento, oração e reflexão, conecte espiritualmente para equilibrar a mente e o espírito. Buscar ajuda. Não hesite, procurar uma ajuda, um suporte espiritual, terapêutico, quando necessário. A Casa Espírita tem um atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? O acolhimento às pessoas, poder falar com liberdade das suas emoções com alguém da casa, com um irmão seu, que vai manter o cuidado, o sigilo, e vai tentar te mostrar através da doutrina espírita qual o caminho que você pode seguir. E isso é um trabalho que existe na casa, às vezes a gente não aproveita. Autoconhecimento vai nos fazer evoluir. A psicologia espírita tem várias ferramentas que podem transformar dores em oportunidades. A paz e cura do espírito. Cultivar emoções positivas sempre. É o verdadeiro caminho para alcançar serenidade, paz interior, completa cura do espírito. E a última frase. Despertar é deixar de ser vítima da vida. Isso acontece comigo, não acontece com mais ninguém. Fulano não tem isso, só eu que tenho. Despertar é deixar de ser essa vítima da vida e tornar-se o autor da própria felicidade. Isso está na obra de Joana de Ângeles, Desperte e Seja Feliz. Eu sou o autor da minha história. Eu posso curar qualquer coisa, junto com as minhas emoções e com muito amor que Jesus me deixou, como prática divina. Está lá dentro da minha self. Eu tenho isso dentro de mim. Então eu consigo colocar em prática se eu quiser. E era essa a nossa reflexão de hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Então, a gente, nos nossos relacionamentos, a gente faz muito isso, né? A gente cria um negócio chamado expectativa.
Quando eu me relaciono com o Rafael, por exemplo, eu vou criar uma expectativa. Ele vai ser meu amigo, ele vai conversar comigo, a gente vai ter trocas, a gente vai sair junto. De repente, o Rafael muda e para de sair comigo. Aí eu vou ter esse pensamento. Nossa, mas eu ajudei tanto o Rafael, a gente foi tão amigo, a gente curtiu tanto. Por que aconteceu isso? Por que ele me tratou assim? Eu criei uma expectativa. Eu quis dele algo que ele não é. Eu quis a perfeição. E aí eu começo a querer algo em troca, só para mim. E o amor verdadeiro, ele não quer nada em troca. Tanto é que Jesus na cruz falou: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Por que ele falou isso? Justamente porque ele estava sendo ali crucificado pelo homem. Só que ele sabia que ele podia dar todo o amor para esse homem. Que ele podia amar por nós e por ele. Então, o amor ele não é egoísta. Ele não pede nada em troca. Nada mesmo. Se o Rafael quiser gostar de mim, bem. Se ele não quiser, bem também, eu gosto por nós dois. Entende? É esse sentimento que a gente tem que ter. E não do querer nada em troca. Quando a gente quer algo em troca, é uma troca. Não é algo que é oferecido para o outro, com caridade, com verdadeiro amor. Às vezes, para nós, é difícil entender isso. A gente vai alcançando isso com mais estudo, com mais fortalecimento, com o entendimento do amor de Deus, que é diferente de nosso amor terreno. Não é só você que sente isso. Eu sinto, ela sente, ela sente. Todos nós ainda temos isso que você falou. Queremos essa correspondência. Mas a gente não pode. A gente tem que evitar isso. E pensar assim, ele está dando o melhor que ele pode. Eu vou rezar por ele, para ele ser melhor. É o melhor que você pode fazer. Tá bom? Alguém mais? Às vezes as pessoas passam da vida e cada um que deixa a planeta não deixou. Ela vem para deixar aquilo lá. Ou não ficou mais, porque você tem mais para oferecer, ou ele tem mais para oferecer, né? E cada um tem um momento, cada um tem um momento espiritual, de evolução, cada um tem uma coisa da vida. Por mais que as pessoas falem completamente, sempre tem um nível de evolução, de querer mesmo o que eu quero, né? Para esse momento. Até dentro da nossa própria casa, a gente pensa diferente, que dirá um outro, né? Que não é, às vezes, do vínculo familiar. Porque somos espíritos independentes, como a Cláudia bem mesmo falou. Cada um está no momento. Gente, desculpa, peço perdão por alongar, mas eu acho que alongar é bom, né? Raquel, faz a oração para nós. Cuidar do nosso coração, olhar para o nosso e colocar em prática o que ele foi falando, tentar observar mais nós mesmos, nós entendemos, nós mesmos, nós possamos não e ajudar aqueles que estão no nosso possamos olhar mais carinho, mais atenção ao nosso próximo, bem próximo, aqueles que dividem o nosso espírito. Possamos cuidar as nossas emoções, podem nos conduzir para
preparar esse laboratório. Depende da nossa boa vontade. Assim como Deus. Então, tenhamos olhos de vontade de continuar seguindo caminho tão maravilhoso que eu tenho para escutando e principalmente esperando que estamos cuidando da vida de os nossos familiares, aqueles que estão filhos, que estão parados, que o nosso amor, a nossa saudade, que cada um pensando também esse sentimento e essa vontade de ligar a vida, encontrando pelo amor, Sim, sim.